Faz o cabeçalho. Encontro 47, Evangelho, dia 12 de novembro de 2017. Estamos no capítulo 1. Uau, o capítulo 1 é o 3, isso? Capítulo 1. Eu não vim para destruir a lei. Versículo 3. Jesus não veio para destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolver. Acho que está na introdução ali. É nesse capítulo, mas é no começo. Então vamos para outra vez. Aí. 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio de deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como assim dizendo. E dizendo, está aí toda a lei e a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Vamos para o 4? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o que um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho para lá, conduz os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe da verdade que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, mais uma vez, nós estamos frente a que Jesus veio, a que Jesus se propôs, a que Jesus pregou, a que ele pretendia, a que ele determinava, e que seria a principal coisa: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim ele dizia que através de parábolas, como nós já vimos aqui, porque naquela época o povo não tinha discernimento para entender tudo que devia ser explícito ou explicado, ele tentava
expor as suas ideias, dar a sua doutrina e explicar aos humanos o que seria a vida simples, a vida com amor, a vida com caridade e a vida que permitiria alcançar a vida dos céus, que é realmente que ele pregava, e não a vida na terra. Mais ou menos isso, né? Eu acho que tem um aspecto adicional, que é a evolução do ser humano dentro das instituições, das organizações, vai por meio de uma marcha de progresso que ela é recheada de paradas, recheada de momentos de estagnação, em que o ser humano muitas vezes envaidecido ou na ilusão, né, de vários dos seus sentidos, ele sem perceber ou percebendo, ele causa o dano aos outros, né? Muitas vezes para poder proteger toda uma estrutura que permite realimentar essas vaidades, esse orgulho. E conforme o tempo vai passando, essa organização, essa forma de fazer as coisas, ela vai se engessando. No tempo de Jesus, havia acho que o mesmo conjunto, né, de aspectos opressivos da identidade humana, da felicidade humana, só que se manifestavam, obviamente, de formas diferentes. Mas você tinha aqueles que eram esquecidos pela sociedade, porque o conhecimento da época não permitia incorporá-los à sociedade, então você os excluía, né, o famoso Vale dos Leprosos. Você tinha um conjunto de pessoas que se arvoravam a líderes da comunidade, muitas vezes baseados em aspectos que reforçavam apenas a condição social deles, a condição material deles, que eram os fariseus. Você tinha os trabalhadores que muitas vezes brigavam entre eles quando eles deveriam se unir para se ajudar. E existiam também aqueles que se diziam, né, dotados de muito conhecimento, mas que também não usavam aquilo para ajudar os outros que estavam precisando de ajuda. Então Jesus, me parece que ele consegue uma proeza, que é respeitar o espírito da lei, no caso, né, do Antigo Testamento, mas desconsiderando ou não julgando os seres humanos que cometeram os desvios com relação à lei. Então Jesus era bastante categórico em dizer: rejeite o pecado, mas jamais o pecador. Então, o pecado é algo que você deve combater dentro de você, e o pecado é todo desvio, né, com relação ao bom caminho. Então, tudo aquilo que é informado e animado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ganância, pela indiferença, né, a gente deve rejeitar. Mas não rejeitar apenas da boca para fora, né, mas rejeitar por meio de ações firmes, por meio de organização, por meio de cooperação. E o interessante é que, ao levar essa palavra, que era uma palavra que já tinha sido dita por inúmeros outros pensadores e grandes mestres antes de Jesus, ao pregar essa palavra, ele indiretamente, pela visão, né, das pessoas, questionava as estruturas de poder. Então dava a impressão que ele estava renegando as leis, quando na verdade ele estava renegando aqueles que se diziam aplicadores e defensores das leis. E não as pessoas em si, né, mas o pecado que havia envolvido a interpretação daquela lei e informava e distorcia a própria leitura da lei. Então, a ideia de você, ao longo de um código de leis, começar a ser inconsistente. Então você diz: devo amar o próximo como a mim mesmo, mas na hora de eu ver
que eu vejo uma pessoa precisando de ajuda, eu digo, não vou ajudá-la porque é sábado. Então isso entra em flagrante contradição com um princípio que em si é o maior. Por isso que Jesus vem falar, esse é o maior de todos. Todos os outros são infrajurídicos. São infralegais. Está abaixo daquele. O maior é aquele. Então se tiver alguém que precisa de ajuda no sábado, não tem problema você ajudar. Porque ainda que você desrespeite, entre aspas, aquele ali, aquele é pequeno. O que importa é aquele outro. Se você estivesse precisando de ajuda, você não gostaria que te ajudasse? Sim, então. Então cumpra aquele lá. E o interessante é que ao fazer isso, que é uma mensagem de amor, né? Então as pessoas falam, não, Jesus foi para a cruz porque ele pregou amor. Não é por isso. Né? Isso é uma leitura bastante simples de Jesus. O amor motivava as ações dele, mas ele foi para a cruz porque ele começou a questionar um modo que aquele grupo de seres humanos estavam fazendo as coisas. Né, a ampla desigualdade de oportunidades, o sistema de caças, as diferenças, as injustiças que eram cometidas, tudo isso para fortalecer um grupinho que se encontrava no poder e queria ditar as regras. E Jesus chega e diz assim, olha, fiquem à vontade para ditar suas regras, mas eu aqui com meu baldinho vou levar terra para o incêndio. Vocês não querem ajudar? Não tem problema, mas eu vou lá ajudar com meu baldinho do jeito que eu puder. E isso, né, mobilizou os corações e as pessoas começaram a se sentir tocadas por aquela palavra. Só que, inevitavelmente, Jesus acabou batendo exatamente no edifício da fé. E ele trouxe uma releitura. E aí a gente já sabe a história daqueles que oferecem releituras. Né? Eles estão dizendo, estou, na verdade, resgatando o sentido original disso que você diz estar defendendo, mas que você se perdeu ao longo do caminho. Agora, pessoas que têm todo o seu prestígio, todo o seu reconhecimento estruturado em cima da leitura que elas dizem fazer de determinado texto sagrado, que historicamente assim, seja religioso ou científico, né, é assim que a gente estabelece o prestígio. Quem faz a adequada leitura daquele edifício de conhecimento. Quando Jesus vem e mexe nesse ponto, ele inevitavelmente acaba, então, revelando... Mas na estrutura, né? Então, ele revela a injustiça de uma estrutura que diz fazer o quê? Justiça. E ao fazer isso, evidentemente, todas aquelas pessoas que estavam dizendo que faziam justiça ficam, entre aspas, nuas, né? Expostas. E aí vem o momento, então, que Jesus é confrontado com talvez o maior dilema, né, que um ser humano possa ter. Aquele, você trabalha em prol do seu povo e se sacrifica, ou você se salva e espera as pessoas, né, entenderem e absorverem as suas ideias. Por isso que a maior força de mudança, segundo alguns pregam, é o martírio, porque o martírio mobiliza, né, no limite a consciência das pessoas. O problema é que não é o martírio de qualquer um, né? Tem que ser o martírio da pessoa correta, tem que ser o martírio da pessoa que viveu aquilo até as últimas consequências, é quase que isenta de faltas. E a gente nota em tempos recentes como está difícil, né, de ter pessoas... Sem falta. Toda hora, né? Pessoas que eu sempre respeitei muito, sempre tive assim como pessoas incrivelmente sábias, de repente aparecem, né, acusadas de assédio sexual, acusadas de serem traficantes de drogas. São pessoas que conseguiram ali, né, fazer um teatro de plenitude, de coerência, de retidão, não dizendo que a gente tenha que ser reto, mas essas pessoas formaram, né, o seu prestígio em cima disso. E de repente o castelo cai, né? Então tá cada vez, acho, mais difícil, né? Não é à toa que a gente lembra dos grandes nomes, né, daqueles que não caíram presa do pecado que Jesus tanto repudiava, sem jamais criticar ou julgar o pecador. Estamos quietos hoje, né? Estamos monossilábicos. Nada a acrescentar. Não temos muita diferença do que era antes, na época de Cristo para hoje, né? Continua a mesma coisa. Então. Eu sempre repito isso. As pessoas falam, nossa, Jesus foi muito sábio, olha como ele previu. Eu acho que antes de Jesus ser sábio que ele é mesmo, eu acho que a gente que é muito duro de mudar, né? A gente que é muito teimoso. Não é duro de mudar, né? não muda. Então, a gente é teimoso. Não, muda.
Eu acho que a gente vive hoje em condições Não, isso é uma outra coisa. Né? muito melhores, né? O senhor há de convir, né? Sim. Muito melhores Mas do o que a gente pensamento, vivia a em atitude, 2000, o modo de sim. ser é o mesmo. Mas não os mudou nada. desvios, né? Os desvios, a gente insiste em bater cabeça com eles. E hoje nós vamos discutir um pouco o porquê disso. A Ritinha já sabe tudo, porque ela já fez pós-graduação de Augusto Cury, mas... Paulão? Pois é. Esse primeiro capítulo ele está apresentando, começa apresentando Cristo como se fossem apresentando os personagens de um romance, Do né, enredo. no caso, né? As circunstâncias do Evangelho. E o que me chama a atenção, até pelo título, Não Vim Destruir a Lei, né, que é o título do capítulo. Me chama a atenção que fala, não veio destruir a lei, mas veio modificar as leis de Moisés. Até porque não quer demais lembrar que no momento em que Moisés codificava, ele tinha aquela tarefa de fazer do seu trabalho um código moral, mas também um código de costumes, né? Que deveria ser também um livro de regras de convivência. Então juntou coisas que se aplicavam certamente no início dos tempos, mas já nos tempos de Jesus e também nos tempos de hoje não fazem muito sentido. E que não são exatamente a lei do amor, não são exatamente a lei do progresso, como já não eram e como Cristo apontava sabiamente em seu tempo, procurando amorosamente corrigir os equívocos que certamente essas leis traziam. Então, nesse sentido, e o André já explicou uma boa parte do que era a sociedade da época e de como Jesus se colocou, fazendo como já estudamos em outras reuniões, né? Uma oposição não violenta, mas uma oposição a muito do que acontecia naquele momento, há 2000 anos. E nesse sentido, Jesus ele vem, se ele não vem destruir a lei, ele vem, de certa forma, modificar algumas coisas que eram importantes que serem colocadas para que a lei do amor se estabelecesse na humanidade. E é interessante que, como judeu, Jesus ele praticava o que já na época era conhecido, que é uma forma de interpretar a lei que é chamada recontextualização, que é, inclusive, o Newton Bonder tem um livro que chama o Método Judaico de Resolução de Problemas, que basicamente faz uso desse procedimento, que é mudando o contexto, como você lê o problema, você consegue enxergar uma solução que aparentemente não estava presente. Então, o que Jesus faz, por exemplo, é alterar a forma como a gente lê a própria regra de Moisés. Por isso que nesse sentido ele fala, vindar a plena execução da lei. Ou seja, se você alterar a maneira de enxergar o porquê o próprio Moisés organizou o Pentateuco, você consegue entender se determinadas regras hoje têm sentido ou não, porque essas regras podem entrar em conflito com um princípio maior. Então o exemplo que o Newton Bonder dá é de um rabino que ele é preso por um rei, e ele sabe que ele é levado a julgamento, e um dos juízes quer incriminá-lo. Se ele for incriminado e definido como culpado, ele vai então encarar a pena de morte. E aí ele sabe que um dos juízes quer incriminá-lo, e um dos juízes então diz o seguinte: eu vou escrever num papel culpado, no outro inocente, você escolhe o papel. E aquele resultado que
que você escolher é o resultado então da sua sentença. Como ele sabe que o juiz quer que ele seja incriminado, o que ele faz? Naquele momento ele não tem poder, então ele recontextualiza. Então ele chega na frente do juiz, pega um dos papeizinhos e engole. Aí o juiz abismado, como assim? Ele falou, não, é muito simples. É só você abrir o outro. O que estiver ali escrito, eu engoli o oposto. Porque ele sabia que o juiz ia colocar culpado nos dois. Então veja, ele só recontextualizou o jogo. Ele obedeceu às regras, recontextualizando a dinâmica do jogo. Então o que Jesus faz? Ele respeita as regras. Ele vive de acordo com aquilo que está sendo pregado. Só que ele, na ação dele, determina o que é determinante, né? O que é fundamental e aquilo que é apenas uma regra de convivência. E isso é genial. Isso é muito, muito importante. Aquela outra parte dele, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dá para honrar a dois deuses, né? Deus e Mamon. Então, note, assim, é realmente muito sofisticado, né? Por isso ele fala, talvez para captar o que Jesus realmente estava colocando, você precisaria de séculos de evolução da filosofia, das ciências como um todo, para realmente poder fazer uma leitura mais equilibrada e talvez mais ajustada ao contexto do que era feito na época. Então isso é bem interessante. Ainda hoje, né, a gente tem certas linhas de algumas igrejas que interpretam literalmente, né, o Antigo Testamento e não vê as próprias contradições em que caem, né, ao fazer isso. A gente podia talvez eventualmente reler, né, o Primícias do Reino, né, que é esse início aí. Né? Não, mas hoje vai ser mais fácil, eu acho. Na época foi muito difícil, mas a gente acho que aprendeu uma coisa ou outra de lá para cá. Eu consegui sair da página 10. Eu não consegui Eu sair li, da página 10. Só ali de novo. Uma, duas vezes, 3 vezes você lê lá, não adianta. Algum comentário? Fefe, Rita? Nada a declarar. Falta